Bom dia, paz do Senhor, completamos o 10º dia, celebre aí, meu irmão, minha irmã, estamos juntos nessa jornada e agora só falta 40 dias. E quem ainda não percebeu que essa jornada é altamente profética? Todos os dias recebemos do alto direção para um ato profético. O Senhor tem dado para você a oportunidade de viver grandes lições que vão marcar a sua vida com atos proféticos. Fica ligado, fica atento, porque não é uma agenda com compromissos banais, mas agenda com compromisso no mundo espiritual, onde o reino do Senhor está se manifestando de ordem perfeita, criando um senso de responsabilidade pessoal, entrando em lugares que antes, pela incredulidade, pela prisão que existia, você era impossibilitado de avançar. Então, à medida que você vai realizando esses atos proféticos, o Senhor está entregando para você um futuro de manifestação, trazendo a existência daquilo que você está orando, clamando, intercedendo. E você começa a levar isso mais a sério, porque você vê as coisas acontecer. Mesmo que tudo o que está acontecendo está aí dentro de você. Está acontecendo dentro de você. Isso que é importante. E você não pode desanimar. Não pode. Agora não. Ouvir algumas coisas, algumas verdades, traz um incômodo para alguns. Se concentrar em mudanças não é fácil. Manter o foco não é fácil. Faz com que alguns caiam na tragédia do desânimo, uma tragédia que impede da manifestação da vontade de Deus. Venha no tempo certo, porque o desânimo abre mão do propósito. A falta de coragem faz com que o propósito não se manifeste. E essa falta de ânimo e entusiasmo cega a visão, endurece o coração, tampa os ouvidos espirituais, apaga a luz dos olhos. E isso afeta negativamente o corpo, a mente, as emoções. Está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos. Eu vou falar de novo. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, esteja morrendo, ou esteja até fraco, está ali escrito o interior. Olha como é importante o que está dentro de você. Olha o que é importante, o seu interior. Está escrito, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Se renova de dia em dia. E hoje é o 10º dia da renovação espiritual, da renovação no seu interior. Aleluia! Não desfalecemos, nunca devemos desanimar. O desânimo faz desaparecer o sorriso, afeta negativamente a sua saúde. O desânimo te paralisa,
você deixa de praticar a ação, você deixa de praticar o louvor, você deixa de praticar a oração, você deixa de praticar a fé na verdade. E hoje eu oro por você, que pelo Espírito do Senhor, pelo poder do sangue de Cristo, esse nome Jesus Cristo que está acima de todo nome, é no nome dele eu oro que você ouça a voz do Senhor, essa voz doce, essa voz suave, essa voz forte, como está lá em Mateus 9:2, chamando você de filho, filha. Tem bom ânimo, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Como é bom ouvir isso no interior. O Senhor está dizendo para você, tem bom ânimo. E já que o ânimo chegou, sai do closet. Porque de repente você começou a ficar desanimado aí. São tantas coisas que nunca se acabam. E esse espaço pequeno, fechado, de repente desanimou você um pouco. Então eu desafio, sai do closet, abra as janelas do teu quarto, abra as cortinas. Sabe essas cortinas pesadas, escuras? Abra, tira o que impede da luz raiar em seu quarto. Tira tudo que impede desse quarto que tem vivido uma escuridão da noite. Quarto que o choro tem durado a noite toda. Mas permita que esse quarto amanheça. Receba aí a luz do dia raiando sobre todas as dimensões do teu quarto, sobre todas as dimensões do teu ser. Deixa a luz de Cristo iluminar corpo, alma e espírito. Tome um remédio espiritual, uma vitamina D do céu, um maná do céu. Ainda tem 40 dias. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Hoje é dia de você fazer uma nova lista. Sabe aqueles primeiros 10 nomes dos primeiros 10 dias? Você declarou salvação e libertação para os seus amados, queridos, amigos, parentes. Mas você não declarou no seu nome, declarou no poderoso nome de Jesus. Confiando e crendo, agora é a oportunidade de lançar luz sobre outros nomes, sobre outros que ainda estão nas trevas, nas prisões. Peça a Deus, Senhor, mostra-me, Senhor, mostra-me quem eu devo colocar nessa nova lista. Compromissado, Senhor, declararei salvação. O Senhor te dará nomes. Você irá lembrar de pessoas. Anote o nome. Faça uma nova lista. E aí você me pergunta, o que eu faço com a lista anterior? Escreva nela. Em nome de Jesus, declaro que todos que estão nessa lista são alcançados pela salvação, regenerados pelo poder do Evangelho, estão perdoados e salvos. Aleluia! Expulse o desânimo. Você tem uma causa maior. Não é só sobre você. Expulse o desânimo com a arma da adoração, do louvor. Adore ao Senhor nos momentos difíceis, nos momentos bons. Adore ao Senhor no momento de força, no momento de fraqueza.
Agradeça a Deus em qualquer situação. Quando as coisas estão dando certo e quando não estão, agradeça. A arma da oração, ela é deixada de lado, ela é abandonada e esquecida quando os braços cruzados do desânimo nos faz sentar, inclinar a cabeça, fechar os olhos e não ver que tem um sol brilhando sobre nós. Mas aquele que se posicionou na jornada da intercessão, da oração, do jejum, levanta a cabeça e vê que o nosso socorro não vem das montanhas, mas vem de um lugar muito mais alto que as montanhas. Ainda que você eleve os seus olhos para os montes, não é de lá. O nosso socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Trabalhe nessa fé. Esteja animado. Trabalhe de forma ativa nessa restauração. Sabe aquele construtor que não vê a hora de passar o dia que ele tem se dedicado, não vê a hora do momento chegar, aquela dedicação que ele emprega com tanto amor, porque sabe que quando terminar ficará perfeito, agradável e bom. Ele vai celebrar o término da reforma porque está extraordinariamente perfeito, agradável e bom. Pense bem. Desânimo nos faz tomar decisões erradas. Então, você tem uma obra e que nada venha distrair você, desanimar você nessa obra. Se Moisés não tivesse tirado as sandálias dos pés, você consegue imaginar isso? Se Moisés não tivesse tirado a sandália dos pés, se não tivesse atendido à instrução do Senhor e ido embora, talvez porque já estava cansado, desanimado, talvez porque já era tarde, talvez porque o dia dele foi árduo e pensar que tirar as sandálias, colocar os pés naquele solo cheio de pedregulhos, talvez ele poderia pensar, isso é uma alucinação, eu estou ficando louco. E se tivesse descido do monte, ele teria anulado o chamado dele. Você já imaginou isso? Ele teria anulado o chamado dele se não tivesse atendido aquela voz. Pense em José. Se tivesse dormido com a esposa de Potifar, se tivesse caído na tentação com aquela mulher, porque já estava cansado de ser um serviçal, um escravo, porque já estava cansado de tantas dores e frustrações, porque já estava se sentindo um derrotado. Ele teria anulado o chamado dele. Ele não teria vivido o que Deus tinha separado para ele. E se os discípulos de Jesus, não estivessem permanecido em oração lá em Jerusalém, quando eles ouviram a instrução que deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, se eles tivessem se cansado, abatidos eles até estavam, mas não foi um dia, 2 dias, 3 dias. Você já imaginou se no 4º dia eles
simplesmente se despedisse um do outro e cada um voltasse para sua casa. Olha, eles atenderam a instrução. Eles ficaram no cenáculo reunidos, não só reunidos, mas unidos, porque muita gente se reúne em um lugar, mas não está unido. E então, orando ali por 10 dias, eles viveram a promessa. Mas se não fosse assim, não teriam vivido. E se Raabe não tivesse mantido fidelidade que fez com 2 espias hebreus, se ela tivesse recusado a crer no Deus dos hebreus, se ela tivesse recusado a colocar aquele cordão vermelho como a escarlate na sua janela, ela não teria vivido, nem ela e nem os seus. Ela não teria vivido para ver o propósito que Deus tinha, especialmente para a vida dela. Todos esses nomes, eu poderia citar muito mais, mas o tempo seria muito longo desse áudio. Mas todos eles tiveram que vencer a resistência da desobediência. Todos tiveram que vencer desânimos. Tiveram que abrir mão de desejos que chegou a doer na carne. Tiveram que enfrentar oposições. Não sei se você nesses 10 dias, nesses 10 primeiros dias, aquilo que você está fazendo está realmente valendo a pena? Porque se não estiver doendo nada, se não há uma recusa, se não há uma renúncia, se não estiver abrindo mão de desejos, eu não entendo que tipo de reforma você está fazendo. Se aí no seu secreto ainda você não abriu mão do desejo da sua carne, eu realmente gostaria de te perguntar aonde você quer chegar. Se você realmente quer chegar no propósito, viver o propósito que Deus tem especialmente para você. Se você consegue trazer à sua memória agora tantos e tantos personagens bíblicos que só puderam chegar ao propósito do chamado porque abriram mão, desapegaram, lançaram fora, enfrentaram toda a oposição, enfrentaram tudo que os afastariam do destino divino. Que tragédia é viver uma vida no engano. Que tragédia é viver a recusa da instrução divina. Quantos estão assim? Quando o Senhor nos cura do desânimo, a escuridão da noite se torna clara como o sol. E é no conhecimento e no entendimento, e a pessoa começa a ter caminhos, um caminhar diferente. Ela muda a rota, ela tem visão de águia. Aquilo que ela não enxergava, ela começa a enxergar. Por isso eu digo, abra as cortinas da sua janela.
Abra e abra com força, abra com entusiasmo e invoque o nome do Senhor no seu quarto. Extraia poder no profetizar. Profetizar a palavra do Senhor neste lugar aí onde muita lágrima já foi derramada. Receba a graça, a fortaleza, mude esse cenário. Aquilo que parecia uma caverna de tão escuro, aquilo que já parecia aquela caverna que no teto já tem ali aquela família, aquela criação de morcegos. Essa luz de Jesus, oh glória, esse sol da justiça, eira macantere baixou. O resplendor da presença do nosso Deus, ei, aleluia, irá romper definitivamente com o passado, irá romper com as trevas. De uma caverna de refúgio, uma caverna de prisão, um lugar de sepultamento de sonhos não realizados, um lugar de sepultamento de vitórias não alcançadas, um lugar de desesperação, vai se tornar um lugar de oração, um quarto de oração. Já se tornou, aleluia. Você já profetizou que esse lugar não é mais caverna, mas sim um quarto de oração. Quem aqui já não leu ou não consegue lembrar nesse exato momento a passagem de 1 Reis, capítulo 19. Você que nunca leu, eu convido você a meditar sobre cada versículo. E lá no versículo 9 você vê que está escrito: ali encontrou uma caverna aonde passou a noite. Sim, um profeta encontrou uma caverna. Um homem de Deus encontrou uma caverna, profeta Elias. E nesse exato momento, aquele lugar não se tornou um lugar de oração, mas uma caverna escura. Não virou um monte de oração, mas uma caverna de exaustão. Não era um quarto de guerra de oração, mas uma caverna de solidão, de desânimo, angústia, frustração, de dores que se manifestam quando damos ouvido às vozes de nossos opositores, vozes da mentira, vozes da sociedade, vozes da corrupção, vozes de mensageiros da morte, vozes de roubadores da alegria, vozes que vêm do inferno com veneno mortal. E se você não usar a palavra de Deus como um remédio contra qualquer veneno, esse veneno se espalha por todo o corpo com muita rapidez. E agora, nessa caverna escura, as suas lágrimas são quentes e fortes e você pede a morte. Os pensamentos de suicídio aumentam cada dia mais, se tornam verdades em sua mente, e os planos de desistência parecem constantes para cada desafio, pequenos e grandes. Aquilo que se iniciou com desânimo proliferou. Agora é o veneno da condenação em todos os âmbitos. Mas o anjo do Senhor, oh, aleluia, quando você abrir a cortina das janelas, nesse lugar que parece uma caverna, o anjo do Senhor te visitará neste lugar. Levará água da palavra,
água pura. Levará o pão da palavra, pão fresco, quentinho. Terá saúde hoje. Suas forças serão renovadas. O ânimo do Senhor será restaurado em todo o seu ser. Ele te enxerga. Ele dará para você um chacoalhão na voz dele. Será como nesse versículo 9. Então o Senhor lhe disse: o que faz aqui, Elias? O Senhor vai fazer assim com você. Aleluia. E quando ele entendeu que era o Senhor, ele enxergou. Ele recebeu um novo olhar. A janela da luz da entrada da caverna. Ele enxergou ali a saída. A presença do Altíssimo muda o cenário, como mostrou para o profeta que ainda tinha um caminho. Mostrará para você. Há um caminho, há uma jornada. Ainda tem aí 6 semanas, são mais 40 dias. Essa força te traz comprometimento com o seu futuro, com o futuro da sua família, com o futuro dos seus, com o futuro das nações. Bora lá, se levanta em nome de Jesus. Reage. Depois de um vento forte, como está na palavra aqui nesse capítulo 19, e eu quero incentivar você a ler, meditar nesse capítulo hoje. Sempre há uma brisa suave. Sempre. Como esses áudios têm alcançado muito mais vidas do que eu conheço e imagino, eu quero aproveitar aqui, movida pelo Espírito Santo, a oportunidade de dizer a você que me escuta e eu nem conheço, procure-nos, procure a nossa igreja. Ela é chamada também de Casa da Cura. E se você estiver no Brasil, em São Paulo, ela está ali também. Se você estiver nos Estados Unidos, nós estamos aqui no centro de Boca Raton, na Flórida. Teremos a alegria de caminhar com você nessa jornada, não só de 50 dias, mas a jornada que nos levará ao céu, a Nova Jerusalém. Vamos atravessar o Jordão unidos. Nessa jornada, a unidade, ela faz toda a diferença. Os que estão sozinhos não estão em Jerusalém. Não estão. Estão na caverna. Nesta jornada você vai ter visão. O meu conselho é: insista. Insista nessa semana a orar com mãos unidas. Inicie aí essa unidade na sua família, na sua casa. Humilhados diante do Senhor. Se você tiver filhos, convide-os. Impõe as mãos sobre a cabeça deles. Se você tiver uma esposa, se você tiver um esposo, chame-os. Nesses próximos 10 dias, que haja pelo menos um espaço, um tempo para orar em família. Abençoe-os. Você, pai, mãe, abençoe sua família. Segundo as sagradas escrituras, não segundo as suas palavras. Porque se as suas palavras forem cheias de dores, expondo os problemas, acusando, criticando, você só está dando
ou dando forças, potencializando as feridas dos seus. E aí não esquece que os morcegos da caverna, eles têm sede de sangue. E essas palavras podem fazer com que esse sangue saia pingando aí em toda a casa. E pode ter certeza que os morcegos não irão querer sair desse lugar. Às vezes eu me enrolo tudo aqui quando eu estou falando, porque eu vou falando as coisas pelo Espírito de Deus e você sabe, nem amanheceu, ainda está tudo escuro. Mas eu quero incentivar você que a sua oração deve ser cheia de fé. E confirme a bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus. Confirme a bênção sobre toda a vida. Declare vitória. Que a sua oração seja declaração de vitórias. Jamais diga palavras negativas. Jamais profira palavras de maldição. Você está em uma jornada de limpeza, de faxina, então agora é hora de desabilitar, desqualificar todas as palavras de maldição que você mesmo liberou. Todas as palavras de maldição que você mesmo deu legalidade. Eu oro que no dia de hoje haja sabedoria em suas orações. O jejum que agrada ao Senhor expressa uma obediência no viver espiritual, emocional, mental. Expressa obediência até na expressão facial. Pode ter certeza disso. No olhar. A oração que todos nós devemos fazer é como está lá em 1 Timóteo 2,8. Está escrito que todos os homens, e eu estou dizendo homens, mulheres, a humanidade, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Em nome de Jesus, enfrente o que tiver que enfrentar. As aflições e as angústias irão desaparecer. A luz do Senhor vai raiar nesse lugar. Abra as cortinas do seu quarto. Olha lá fora. Há uma jornada, há um caminho. O amanhã, você não sabe o que virá. Mas Deus já tem planos de paz e não de guerra. Um futuro em que o nome dele vai ser glorificado. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir, no nome dele. Fica na paz.